Graça e paz, querido líder. Nós vamos passar para você agora as orientações do estudo que será aplicado nessa semana nas nossas células. O título do estudo é o Alfa e o Ômega, baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson em todos os cultos de domingo. E a título de introdução, nós temos aquelas duas questões para despertar o interesse do estudo daquilo que virá à frente. A primeira questão está assim: qual sentimento vem ao seu coração quando você estuda o livro de Apocalipse? Nós sabemos que existe muito sensacionalismo em cima desse livro, né? Então, como é um livro escatológico, as pessoas ficam querendo fazer contas, marcar data, até a segunda questão está dessa forma, né? Há pessoas que ficam esperando a definição de uma data para a volta de Cristo. Você acha correta essa atitude? Por quê? E aí tem uma frase que foi citada pelo pastor Emerson que está entre parênteses aqui. É mais fácil especular do que se render. Na verdade, o que nós precisamos entender é que Jesus é o nosso alfa e ômega, princípio e fim. A nossa vida deve estar entregue a Ele como o único e suficiente Salvador. Mais do que pensar em fazer esses cálculos e essas especulações, nós precisamos descansar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Há pessoas que vivem com medo, porque não têm convicção da sua salvação. Não importa quando Jesus vai voltar para a sua igreja, se eu e você temos Jesus como Salvador, nós podemos descansar nessa verdade. E aí tem a sugestão de música e o versículo-chave do texto em questão. Você vai ler todos os versículos que foram lidos pelo pastor Emerson, mas ele frisou que o versículo-chave do texto é o versículo 8, e toda a célula vai ler então o versículo 8, que é: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No último domingo, demos início à série de sermões em Apocalipse. Este é um livro que mostra que a história termina com a vitória de Cristo Jesus. Portanto, a intenção não é causar medo, mas sim para apresentar o triunfo. Por isso, pensando dessa ótica aqui, é que nós vamos compartilhar hoje as questões. Primeiro ponto, ele é o Alfa. João estava como prisioneiro na ilha de Patmos, ele perdeu o contato com o mundo de sua época, possivelmente estava destinado à morte. É importante percebermos isso. Então, Deus se revelou a João de forma sobrenatural. Quando as portas da terra se fecharam, a porta do céu se abriu. De que forma a experiência vivida por João ministra ao meu e o seu coração? Veja bem, humanamente falando, havia acabado as esperanças. Ele estava exilado na ilha de Patmos, eram levados para ali pessoas que se colocavam contra o rei Domiciano, então era uma sentença de punição com um fim que era a morte. Então João já tinha em mente esse destino, mas quando ele menos esperava, algo sobrenatural aconteceu e Deus se manifesta a ele e traz esse livro que é tão impactante, a revelação do que vai acontecer nos dias do fim e quem é ele. Então, qual é a mensagem para nós? Muitas vezes a gente se sente assim, parece que não vai ter uma solução, não tem um escape, o sofrimento, a angústia tomam conta do coração. Mas quando nós vamos para Deus, de forma sobrenatural, Ele tem um caminho de milagres para todo aquele que clamar. Então, na sua célula você vai trazer essa palavra de esperança, essa palavra de encorajamento. Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente, e Ele vai intervir na vida dos seus filhos. A segunda questão está assim: Deus é, nada o precede. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o referencial inicial. A sociedade de nossos dias tem adulterado os propósitos de Deus. Vivemos dias de novas ideologias, de relativismos e etc. Um exemplo é a família. Nos nossos dias estão mudando o projeto original. Como você tem lidado com essas realidades? Nós sabemos que há uma pressão sobre a igreja
querendo que a gente concorde com aquilo que viola princípios bíblicos. Independente da situação, eu e você temos que nos manter firmes na palavra. Cada vez mais, esse é o nosso desafio como igreja. Imagine que surgisse uma lei hoje no Brasil que a ordem fosse: fechem todas as igrejas, não vai ter mais local para congregar, não pode ter culto em lugar público. Qual seria a nossa atitude? Se somos de fato cristãos, nós continuaremos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com o nosso relacionamento com Ele. Então, essa é a perspectiva dessa segunda questão do primeiro ponto, que é Ele é o Alfa. Segundo tópico aqui é Ele é o Ômega. Há pessoas que usam Deus e as coisas relacionadas a Ele como um meio para atingir seus próprios objetivos, ou seja, para a glória própria. Pensando nisso, comente: quando compreendemos Cristo como nosso ômega, deixamos de usá-lo como simplesmente um meio para os nossos propósitos finais. Infelizmente, nas nossas igrejas, muitas pessoas estão participando delas porque se sentem reconhecidas, para que a glória seja própria com os seus dons, os seus talentos. Não há mal em usar os talentos, mas eles devem ser devolvidos para a glória de Deus. A pessoa que não entende que se Cristo é alfa e ômega, no intervalo, nesse meio, nós temos que desenvolver relacionamento com Ele, nós não vamos utilizar as coisas do reino de Deus como um trampolim para a nossa fama. Mas há muitas pessoas que fazem isso. Há inclusive pessoas que frequentam as nossas igrejas com o intuito de criar uma rede de relacionamentos para favorecer os seus negócios, para que possa ganhar dinheiro. Porque, de alguma forma, o povo evangélico também vai dar lucro, riqueza, e muitas pessoas usam então o reino de Deus como esse trampolim. Eu e você precisamos compreender que a glória não é nossa, a glória é de Deus. A pessoa que não entende que é discípulo e que tem relacionamento com Cristo porque ama Ele, o que vai acontecer? Se ela não receber esse reconhecimento, ela vai se sentir frustrada. Ou então, se ela se decepciona com um líder, com um pastor, com um líder de célula, com qualquer pessoa de dentro da igreja, ela cai fora, ela deixa de frequentar. Por quê? A motivação do coração está distorcida, não é a glória de Deus. Se Ele é alfa e ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, eu vivo para a glória dele, inclusive no meu trabalho. O pastor Emerson, ele falou assim: olha, se vocês tiverem expectativa em mim, se eu for esse meio, você vai se decepcionar, você vai frustrar. Eu digo a mesma coisa. Se a nossa expectativa estiver em seres humanos, em algum momento a gente não vai ser tão perfeito assim. Nós vamos falhar. Por isso, o nosso alvo é o alfa e o ômega, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por fim, a conclusão está assim: se Deus é o nosso início e o fim, viveremos para Ele. Devemos viver o meio para Ele, pois Ele é o início e o fim de todas as coisas. E nós temos aqui a citação então do texto bíblico utilizado pelo pastor Emerson. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave do inferno. Sendo assim, vivamos para a glória do Senhor, pois Jesus Cristo é o vencedor final. Nele, eu e você somos mais que vencedores. Que Deus abençoe poderosamente a sua reunião de célula. Quero orar por você. Pai Santo, eu oro por esse líder que está sendo preparado, buscando de Ti o direcionamento para ministrar esse estudo na sua célula. Que o mover do Espírito se manifeste de uma forma única e exclusiva. Que o Senhor possa rasgar o céu e derramar bênçãos sem medidas. Deus, que nós possamos ver avivamento, respostas de oração, coisas grandiosas acontecendo em nosso meio. Para a Tua honra e para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.